Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Daniel, que é cofundador e CRO da Faster. Cara, antes de tudo, super obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, cara. Bora. Bom, acho que tem duas coisas aqui, né? Primeiro que a Faster, deixa eu te agradecer publicamente aqui, é nossa patrocinadora dessa temporada, vai ter link na descrição, vai ter tudo, mas o jabá já tá gravado, vai ser em outro momento, vai aparecer durante o vídeo. Por que eu te trouxe aqui? Eu acho que é muito interessante de contar isso para as empresas, né? Para quem tá ouvindo e tal. Eu acho que vocês tiveram Não dá um passo atrás. Algumas semanas o Edson Rigonati esteve aqui mesmo, nesse estúdio aqui, e a gente gravou um bate-papo onde ele falava que uma das coisas que impactava muito a velocidade de crescimento das empresas era o Product Market Fit. Era encontrar realmente uma dor e aí você, né, tem um produto que resolve essa dor. E conhecendo um pouco da história de vocês, acho que tem bastante para eu conhecer, eu vou fazer perguntas genuínas hoje que eu não conheço, detalhe. Dá para ver muito forte o quanto que foi importante isso para vocês, né? Encontrar realmente uma dor muito latente e que vocês tivessem um produto que conseguisse endereçar esse negócio, né? E apesar da história ser bonita hoje, ela não começa bonita. Nunca, né? Então, antes da gente até entrar, acho que você pode explicar o que é a Faster. E aí, antes da gente entrar em muito detalhe, acho que vale a pena voltar alguns anos aí, eu não sei se 2016, 2017, alguma coisa assim, e contar como que nasce, não a Faster hoje, mas o que vocês tinham e estressar um pouco dessas dores também. Legal, show de bola. Vou responder a sua primeira pergunta então. Faster é design por assinatura para grandes times de marketing, né? Então a gente ajuda times de marketing de grandes empresas a escalar sua produção de peças de comunicação visual de uma forma muito mais rápida do que contratar agências, freelancers, aumentar headcount, e com isso eles conseguem executar as estratégias deles mais rápido. Perfeito. Basicamente isso. Boa. Mas não nasce assim, né? Não nasceu bonitinho assim, né? Como que essa história começa? Cara, essa história começa em 2016, com uma coisa que não tem nada a ver com design. Tá. Eu e meu sócio, eu sou sócio do Vitor, que é o nosso CEO, né? Há acho que 8 anos, cara, 9 anos. Puta casamento. Isso aí. Com muita estabilidade, é uma sociedade super legal. E a nossa primeira empresa chamava Spot Shop. O que era Spot Shop? Spot Shop era um aplicativo que detectava o shopping que você estava e mostrava na tela do celular as principais ofertas daquele shopping. Tá. Parece maravilhoso, né? Uhum. Não, horrível. Por quê? O que acontece, né? Os shoppings são criados para que você dê uma volta gigante nele e demore para achar as melhores ofertas, né? Então, se você for ver, a praça de alimentação e cinema são lá em cima e as lojas importantes ficam nos andares de baixo. Isso para você ter que rodar o shopping inteiro para gastar mais, para olhar mais vitrine, exatamente, né? Então, a gente lançou, a gente chegou a ter alguns milhares de usuários, a gente teve centenas de lojas aderindo, mas as pessoas não usavam, não se engajavam, não se envolviam ali com o aplicativo. A gente captou uma rodadazinha anjo, assim, bem pouca grana para poder lançar, na época que startup era muito mato. E a gente ficou durante 2 anos batendo de porta em loja, pedindo para as lojas cadastrarem os produtos, cadastrarem as ofertas, cadastrarem as promoções, e o negócio não andava de jeito nenhum, né? Essa empresa ela era incubada na incubadora de negócios da SPM, eu fazia faculdade na época, o Vitor já era formado, a gente se conheceu lá. E, cara, a gente chegou numa conclusão de que o negócio não ia pra frente, assim. A gente era super novo, né? Tinha lá seus 23 anos por aí. Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Cafeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja pro esporte, para trabalhar, pros estudos, resumindo, pra tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. A nossa segunda patrocinadora é a Fickion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fickion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. Nosso terceiro patrocinador é a Faster, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais.
A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. E a gente falou, cara, não dá mais, a gente precisa devolver o dinheiro dos investidores, esse negócio não vai para frente. E aí esses investidores, digamos assim, causaram um certo problema na hora de fazer essa resolução do conflito, né? Então a gente não tinha dinheiro para devolver o aporte, a grana, e a gente teve que arrumar uma forma de devolver esse dinheiro de algum jeito. E aí, logo quando a gente foi tentar ali buscar alguma ocupação, uma coisa para a gente poder retornar esse capital, eu fui no médico, no otorrino, e aí eu percebi que a foto de perfil da secretária dele era uma foto de um papel escrito o nome do médico, os dados bancários, o endereço e mais umas outras coisinhas lá. Bizarro. Amador total, E eu perguntei pra secretária, cara, por que você... Por que você... por quê, cara? Que treco é esse? Simplesmente, só por quê? Ela falou, putz, dá um puta trabalho enviar as mesmas informações pra cada paciente, e aí às vezes tem que mudar alguma coisa... E aí precisa copiar, colar. Aí eu já tirei uma foto do papel aqui e coloquei, uma foto horrível. Aí eu pensei, putz, será que tem um jeito melhor de fazer isso, né? Alguma coisa mais interessante, alguma coisinha que a gente possa criar? Falei pro meu sócio na época, em 24 horas ele me aparece com um cartãozinho de visitas em PDF, clicável, que os médicos, ou a dentista, ou advogado, qualquer profissional, ele podia clicar. Quando você clicasse nesse PDFzinho, tinham botões. E esses botões redirecionavam a pessoa para diversas funções. Enviar e-mail, telefonar, abrir o Waze, abrir o Maps, abrir dados da conta bancária, esse tipo de coisa. Né? Então a gente criou um cartãozinho em PDF, muitas pessoas que estão escutando aí provavelmente conhecem, já devem ter recebido. E a gente falou, cara, vamos tentar vender isso aqui? A gente chegou para minha mãe, que é psiquiatra, né, médica. Você compraria isso aqui? Ela falou, nossa, eu preciso muito, cara. Eu mando toda hora um copy and paste para os meus pacientes. Isso era na época que o WhatsApp não tinha nenhuma feature, né? Que tinha aquelas coisinhas que você podia copiar. Nada disso. Não tinha conta comercial, não tinha nada disso. Aí ela falou, não, eu compro sim. Aí a gente botou lá, R$250. E vendeu. Aí a minha mãe espalhou para 2 amigos dela. A gente vendeu para 2 amigos dela. Esses 2 amigos espalharam para mais uns 2. Mais uns 2, quando a gente foi ver, a gente estava recebendo tanta mensagem de gente pedindo esse cartãozinho no nosso celular que a gente teve que comprar 2, 3 celulares só para ficar respondendo as pessoas. Né? Então, médico tem muito isso de participar de grupo, né? De residência, de pós-graduação, etc. Então a galera ia compartilhando lá, todo mundo falava que queria, mandava mensagem para a gente e a gente desenvolvia esses cartõezinhos de visita. A gente falou, isso aqui é uma empresa. Aí a gente denominou a empresa de Pop Cards. Então, basicamente, o que a gente fazia era produzir cartão de visita digital para médico e dentista e profissionais autônomos no geral. E aí a gente pensou, cara, dá para escalar isso aqui? Dá para, ao invés de fazer 20 por mês, fazer 100, 200? Aí o que a gente fez? A gente fez um Member Get Member que a gente dava R$2 de desconto para cada contato que o médico ou advogado passasse para a gente, contato de colega. Então a gente criou meio que uma mecânica ali em que a gente tinha um CAC de R$2 e uma LTV de 250. E aí o negócio começou a bombar. A gente fez um script que puxava de um grande site de database que eu te falei por um tempo. Um script que puxava desse site o nome e o WhatsApp do médico, a gente planilhava tudo isso. Eu tenho um amigo que trabalha lá de passagem, mas tudo bem. Não fale pra ele, por favor, tá bom? E a gente mandava spam em massa pra dentista. E aí, era numa época que as pessoas me mandavam spam ali em 2016, 2017, na verdade, né? Não tinha muito essa prática de ficar mandando spam. De WhatsApp. Não tinha fake news, não teve eleição ainda, essas coisas. E aí, a gente começou a vender muito disso, assim. A gente começou a vender demais, a gente começou a contratar as primeiras pessoas. E a gente percebeu que esses profissionais, eles estavam querendo começar a ter presença nas redes sociais, eles não entendiam nada de design, de peças de design, mas eles entendiam muito de WhatsApp, porque ficavam o dia inteiro no WhatsApp. Então a gente montou uma agência de design que operava 100% via WhatsApp e chamou ela de Pop Marketing. Foi a primeira agência desse tipo, a gente chegou a ter 30 pessoas no time, pessoas super talentosas, faturamos vários milhões aí entre 2017 e começo de 2020. Mas deixa eu te interromper. A ideia então era, começa no Pop Cards, que era simplesmente o PDFzinho, né, o cartão de visita digital. Aí uma vez que você tinha uma base tão grande desses prestadores de serviço, autônomo e tal,
tinha demanda de social media e aí, consequentemente, de alguma coisa de design. E aí você foi pro meio deles, que era o WhatsApp, que era a única coisa que eles têm familiaridade tecnológica para usar. E aí nisso era tipo uma assinatura também? Ele pagava X reais ou ele pagava por peça? Ele pagava por peça. Então pensa assim, eu sou um dentista, eu preciso de uma apresentação para uma palestra que eu vou dar. Eu entrava em contato com essa central de atendimento, explicava lá o que eu queria, um botzinho fazia uma triagem e esse briefing desse projeto caía para um dos nossos designers, ele produzia, devolvia para o dentista, para o médico e essa pessoa pagava pelo celular. Então nesse modelo a gente chegou a atender 8 mil profissionais no Brasil inteiro e virou o player número 1 assim, desse setor, né? Porque era muito pulverizado. Quando se eu chegasse para um dentista na rua e falasse, cara, me fala o nome de uma agência de design, ninguém sabia. Sim. E aí, vários percalços nesse meio. Então, a gente começou muito nessa de enviar spam. Aí chegou a eleição, o WhatsApp bloqueou a possibilidade de você enviar 256 mensagens de uma vez. Você podia enviar 5 mensagens. E aí quebrou toda a nossa operação. Nossos chips começaram a ser bloqueados. A gente tem até hoje caixinhas de tic-tac cheias de chips de celular. Uma puta loucura. Queimava um e ia pro outro. Queimava um e ia pro outro, exatamente. Aí a gente começou a fazer mídia paga. Então a gente bolou umas artes toscas do tipo, era uma mulher assim. E aí, escrito assim, você ainda usa cartões de visita de papel? Um negócio assim. Aí a pessoa clicava, ia para uma conversa com o atendimento e comprava o projeto de design. Mil maravilhas, tudo indo dando certo, veio a pandemia. Então você pensa, 80% dos nossos clientes eram da área da saúde. 80% dos nossos clientes fecharam o consultório. 80% dos nossos clientes pararam de gastar dinheiro com essas coisas. Sim. Então a gente ficou desesperado, assim. E nisso já tinha um time grande, você falou de 30 pessoas, 30 pessoas, Tá. E aí a gente teve que fazer desligamento ao longo de 2020, aquela coisa que todo mundo já sabe, né, de pandemia. E a gente testou um monte de coisa. A gente testou criar uma secretária digital para médico e dentista. A gente começou a tentar investir em alguma coisa de telemedicina. Nada dava certo. Nosso faturamento caiu de X para 0,1x. A gente mal tinha como pagar as coisas. A gente ficou endividado. Protestado no cartório. Tinha uma dívida de 80 mil com o Facebook. Uma dívida de 150 mil com o banco. Então a gente estava bem ferrado. Bem fudido, para falar a palavra certa. E a gente teve uma ideia... Deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês ainda estavam presos nesse público? Por já ter uma base? Cara, preso comodismo. Entendi. Comodismo. A gente repetia o que funcionava, né? E é uma das grandes lições da minha vida. Nunca escale uma empresa sem receita recorrente. A gente não tinha receita recorrente na época, né? Por projeto. Todo mês era uma briga... Começava tudo de novo, né? Exatamente. Você não tem o salário das pessoas para pagar e tem que nascer tudo de novo. E aí dependia da mídia paga do Facebook, do Instagram, e você sabe como é que é, conforme você escala, o custo de aquisição vai crescendo. Então era uma briga que não dava para ser comprada, né? No médio prazo a empresa já teria problemas estruturais aí. E aí beleza, o cenário era que em 2020 a gente estava quase quebrando, e aí começou a chegar uma demanda de peças de design para retorno dos escritórios ao trabalho presencial. No final de 2020 ali. E a gente começou a... O que a gente fez? A gente fez um kit com 30 peças de design que sinalizavam, tipo, não sente aqui, não use a copa, fique 15 centímetros de distância. Limpe a mão, faça não sei o quê. Exatamente. E a gente começou a vender para algumas grandes empresas que a gente conhecia, que a gente tinha contatos, né? E a gente falou, cara, não é possível que essas empresas que já têm designers... porque o designer da empresa não faz isso. Não faz isso, exatamente. Por que o time de marketing da empresa não faz isso? Por que o fornecedor que ela já tem não faz isso? E aí a gente ficou muito surpreso, cara, com isso. E aí a gente pensou, será que as grandes empresas, elas têm uma demanda represada de design... E será que esses caras estariam dispostos a pagar para poder resolver essa dor de uma forma rápida, né? Será que isso está atrapalhando essas empresas, esses times de marketing, de alcançar os resultados que eles precisam, porque eles não conseguem produzir design na velocidade que eles necessitam, né? Então essa foi a questão que a gente levantou. Daí a gente foi testar essa tese ali em outubro de 2020, né? Então a gente usou um desses softwares que extrai do LinkedIn e-mails de pessoas de times de marketing. Escreveu um e-mail cujo título era comunicação interna, que a gente queria fingir que era uma comunicação interna da empresa para fazer a pessoa clicar e abrir o e-mail. E no corpo do e-mail a gente perguntava, cara, tem algum projeto seu que está no papel que você não consegue tirar no ar porque você não está conseguindo produzir as peças de design que você precisa? E será que a gente pode ajudar de algum jeito? Cara, fala comigo, a gente resolve sua dor em 24 horas. A gente não tinha nada, né? Tudo na buchitagem mesmo.
E aí começou muita gente a responder. Aí já acendeu a luzinha, cara, tem alguma coisa aí. A gente começou a marcar as primeiras calls explicativas, né, do que era o produto, que não existia. E aí, basicamente, a gente fechava contrato durante a primeira call explicativa. Era muito louco. A gente apresentava um PPT de uma coisa que não existia e uma empresa de capital aberto americana passava R$20 mil no cartão de crédito 48 horas depois de falar com a gente. Era muito louco. E a gente desenvolveu um modelo que até hoje é muito parecido com o que a gente tem, que é o modelo de créditos criativos, né? Então a empresa ela contrata uma franquia mensal de créditos e vai trocando esses créditos por peças de design ao longo do tempo. Boa. Deixa eu até te interromper um pouquinho aí, porque, cara, é bem curioso, que eu acho que essa é a graça o cheiro do Product Market Fit é esse. É o quanto que dói esse negócio. Querendo ou não, era um e-mail safado de outbound, né? Isso aqui era boa da verdade. Só que, se é uma dor latente, no mínimo eu vou prestar atenção. Então, era uma tese de vocês, mas acho que baseada nessa observação e tal, que já é bem interessante. E aí tem um caso nosso, lá de 2015 na RD, que era o seguinte. Quando a gente ia fazer os experimentos, a gente qualificava eles, né, classificava esses experimentos com aquela matriz ICE, de impacto, confiança e facilidade. E o facilidade, o que definia facilidade? A gente criou uma escala interna que era assim, quão fácil era fazer um experimento? A gente consegue fazer sozinho rápido, a gente consegue fazer sozinho devagar, a gente depende de desenvolvedor. E a última escala de facilidade, ou seja, o mais difícil, era a gente precisa do time de design. Mais que desenvolvedor. O desenvolvedor tinha no meu time. O time de design era um time compartilhado para a empresa. Era lá no marketing, mas, cara, a empresa inteira tem essa demanda. É o não sei o que de vendas. É o não sei o que do evento. É o não sei o que do cartãozinho para o cliente de não sei o que. Então, a gente sofria muito com esse negócio. Cara, quando eu saí da RD, o time lá de criação devia ter uns 40 pessoas. Pensa, o time de uma empresa que ainda... Bom, beleza, a RD era grande, mas nós nem estamos falando de ultra multinacionais, gigantescas e tal, né? Então, quando você fala dessa dor aí latente, para mim, na hora eu lembrei e anotei aqui, porque pra gente era o maior gargalo de todos. A gente evitava fazer experimentos que dependiam do time de design, porque eles sempre estavam muito atolados, e quando fazia, entrava numa fila lenta, cara, era coisa de 3 semanas para sair alguma coisa. Então, acho que é bem interessante a percepção da dor, porque de fato ela é muito determinante nisso. E a segunda coisa, que é uma política que eu tenho 110% aqui no GLA, que é, primeiro a gente vende, depois eu entrego. Se resolve. Cara, porque o que adianta eu desenhar toda uma estrutura ali de um negócio que não vai vender, né? Inclusive, não sei se na empresa anterior tinha alguma coisa disso ou se sempre seguiu a mesma filosofia. Mas eu gosto disso porque primeiro você está preocupado em garantir que aquela mensagem que você criou, que está criando, né, tá chegando e tá chegando bem nos outros. Se não, velho, não tem por que você perder tempo desenvolvendo o produto, aquela coisa inteira, né? O quanto que essa política de vende primeiro, entrega depois já era algo intrínseco de vocês e o quanto que foi se aperfeiçoando dado as porradas que os empreendedores vão levando aí? Cara, antes era nada, hoje é tudo. Então, quando você for ver na época do Spot Shop, a gente criou uma coisa que as pessoas não queriam. Então, a gente desenvolveu software, identidade visual, a gente contratou designer, a gente montou business plan. Quem faz um business plan hoje em dia para lançar alguma coisa, né? Então, naquela época nossa primeira empresa era zero. Então, a gente fazia tudo by the book e a gente criava coisas que as pessoas não queriam, né? Build something people don't want, né? Que é um lema aí do mundo das startups, né? A gente tinha a tese que a gente achava que era uma dor, que as pessoas, quando você perguntavam para elas diziam, putz, muito legal. Quantas vezes eu perguntei para amigos, parentes, etc. Cara, a gente tá pensando em fazer esse aplicativo que você entra no shopping, etc. Quantas vezes as pessoas não diziam, nossa, eu vou usar muito fácil, eu seria a primeira pessoa que usaria, etc. Todo mundo vai falar isso, né? O Paul Graham chama essas ideias de ideias sitcom, né? Que ele fala basicamente assim, pensa que você é um roteirista de uma série e você precisa bolar em uma semana uma ideia para uma startup, porque um dos personagens da série vai inventar uma startup. O que você vai fazer? Você vai bolar uma ideia que em tese parece boa,
que você vai perguntar para um monte de gente se ela é boa e um monte de gente vai dizer que usaria e na prática ninguém usa. Então ele fala muito assim, você tem que se perguntar, existe alguém que morreria caso a sua ideia não existisse? Se a resposta for não, provavelmente é uma ideia sitcom, é algo que as pessoas não vão querer. Né? Então, respondendo a sua pergunta, no começo a gente fazia bem by the book, conforme a gente foi aprendendo e crescendo, a gente faz sempre experimento antes de testar as coisas. Boa. Cara, pra mim é... Eu lembro uma vez eu desenhei, mesma coisa, assim, acho que com o tempo você vai perdendo um certo preciosismo, porque você entende que não é o plano que tem que estar bonito, é o dinheiro que tem que entrar das pessoas ali, pagando e tal. E a gente criou um dos nossos produtos, eu sou muito chato com esse negócio, que é assim, e eu ainda gosto de fazer em texto ainda, que é, eu preciso estar com muita clareza se eu estou conseguindo explicar o porquê, a ordem, a história que eu estou contando ali dos negócios, né? Quando vocês fazem esse movimento inicial, assim, o que ainda estava nebuloso e o que já estava muito claro, assim, para você? Você fala na construção da Faster em si. Por exemplo, na hora que você começou a conversar com as empresas grandes, ainda bem um outbound simples ali, né, e tal, viu que tinha essa dor, mas e aí? Beleza, já tá show de bola, e o que eu não faço a menor ideia agora do que ainda tá nebuloso para entregar o negócio, sabe? Cara, a gente tinha muita dúvida no que essas empresas iam precisar de design. Entendi. Se a dor era uma coisa muito mais relacionada a growth, a branding, a marketing. A gente tinha um pouco a tese de que o RH ia precisar também, porque o RH precisa produzir muita peça de design, mas não tem mão para produzir. Não tem um designer no time de RH, né? Exato. A gente tinha muita dúvida se a gente conseguia transformar essa ideia que era uma coisa bem baseada em serviço numa empresa de tecnologia, né? Então existia muito essa dor, porque a gente é hoje uma empresa de tecnologia. Então era uma série de dúvidas, assim. Aí você falou alguma coisa que agora eu acabei me esquecendo. Não, aí beleza. Então a gente estava falando das inseguranças que você tinha, que era um pouco as demandas em si, né? Mas o que veio de demanda que de fato vocês esperavam e outras vocês não esperavam? E aí eu achei um ponto interessante, né? A gente começou a atender muita demanda de time de marketing, então peça de social media, banners, alguns videozinhos em motion, GIFs, PDFs, e-books, etc. Começou a vir uma demanda que a gente não esperava de time de RH, então de comunicação interna, de employer branding. Então, de fato, rolou essa tese. Rolou. Uma outra coisa que a gente não sabia era, e até hoje a gente tem dificuldade de cravar ali com certeza absoluta, né? Mas que tipo de empresa comprariam isso? Que tipo de empresas ficariam mais tempo na assinatura e que tipo de empresa churnariam mais rápido, né? Então a gente tinha uma tese ali. Outra coisa, a gente cobrava 1/5 do preço que a gente cobra hoje. Tá. Pelo mesmo pacote. Então o pricing estava completamente errado. Se a gente cobrasse hoje o que a gente cobrava naquela época, não existia empresa. Simplesmente não existia empresa. Então esse foi um dos... E olha que eu acho que o price de vocês é bem de boa até, tá? Bem competitivo, assim. Não é caro. Não é que antes estava ok e agora é caro. Eu acho que agora é ok. Antes estava bizarro de barato. Para as alternativas é um preço justo. Se você for pegar uma média, uma grande empresa, não é um valor nem um pouco considerável. Assim, o budget de marketing dela suporta com certeza um ticket desse. Boa. E assim, como que... Porque assim, certamente essas empresas já tinham um time de criação interno, alguma coisa, e certamente também tem agências junto, parceiros, né? Parceiros e tal. Vocês coexistem? Vocês acabam brigando, tipo assim, competindo alguma coisa? Como que é essa relação com esse ecossistema que já existe na empresa, sabe? 95% dos nossos clientes já tem agência, já tem designer, já tem time de marketing, já tem tudo. E mesmo assim tem esse gargalo criativo. Porque o que aconteceu, Mineiro, de, 10 anos para cá, até menos, né? O principal canal de aquisição das empresas passou da TV para o digital. Cada dia que passa tem mais canais de aquisição diferentes. Cada canal de aquisição demanda variação. Hoje tem vários tipos de produção de conteúdo. Então, o volume de peças de design cresceu muito e cresce muito a cada dia. Então, a nossa tese nunca vai ser possível você ficar aumentando o headcount ad eterno, conforme vão surgir novos canais de aquisição, conforme a demanda de design vai aumentando.
Então, por isso que a gente entra, para que as empresas possam apertar um botão, comprar uma assinatura, uma franquia mensal de créditos e poder escalar a sua operação de design com essa flexibilidade. E não precisar recrutar uma pessoa. Cara, para você recrutar uma pessoa numa grande empresa, você gasta R$ 2.500 só de hora mínimo, do time recrutador. Fora impostos, etc. Computador, gerenciar essa pessoa e tal. Agência, caro pra caramba. Então, dentro das alternativas, o que a gente quer a gente fala que a gente, fazendo propaganda aqui, a gente quer permitir que as empresas alcancem o extraordinário sem ter dor de cabeça. Então, que elas possam, de fato, executar tudo que está no pipeline dela e gerar mais receita, fazer mais teste com muito mais agilidade. Eu acho que a dor, eu acho que ela é bem latente. A gente mesmo aqui, né, no GLA, inclusive este Deep Groove que você está assistindo agora, está todo feito com Faster, né? A nossa captação não, tá o rei e a rainha do audiovisual ali atrás, mas todos os desdobramentos, porque é isso, aí tem o corte, aí tem o não sei o que de social, aí tem o social quadrado, aí tem o vertical, aí tem não sei o que, enfim. A dor, eu acho que ela é muito clara, pelo menos até pra gente que não é grande, tem uma dor já, mas a gente é muito educação, conteúdo e tal, então a gente sofre muito disso. Mas falando do lado do business mesmo de vocês, assim, como que no fim esse modelo ele para de pé e ele cresce? Uma vez que você também precisa de mão de obra interna, o que você está fazendo que as empresas não conseguem fazer? E é menos sobre o segredo, até porque eu não sei se tem tanto segredo, mas muito mais como, o que você teve que organizar para ficar coerente de unit economics mesmo, né? Parar de pé o que entra de mensalidade, como eu pago as pessoas e como eu ainda lucro com isso. A gente tem duas coisas que são chave, né? Uma é processo/operação, então a gente criou talvez uma das mais, ou talvez a mais complexa operação de Creative Ops, que a gente chama, que existe, assim. Então, a gente tem dezenas e dezenas de criativas produzindo essas peças, do que a gente chama da nossa comunidade criativa. E 2, tecnologia. Então, a nossa plataforma, ela permite que a empresa, ao invés de usar diferentes softwares, como planilhas, OneDrive, Google Drive, Gmail, Trello, Monday, etc., consiga usar um software só para organizar todas as demandas de design. Então, a nossa tese é: acessa a plataforma, aperta alguns botões, diz o que você precisa, essa task, esse projeto vai cair para um membro da nossa comunidade criativa que já conhece o brand book da sua marca, porque já está tudo documentado naquela tela, e esse designer vai poder ver todas as demandas que ele tem para fazer num Kanban, como se fosse o Trello. Ele vai clicar naquela demanda, ele vai ver naquela tela tudo que ele precisa fazer para executar aquela peça, vai produzir e devolver, e a plataforma vai poder alocar isso com os melhores designers, e o atendimento responsável fica responsável por cada uma daquelas tarefas. Então, o que a gente construiu foi uma tecnologia muito sólida que permite que essa empresa, que esse modelo seja escalável. Então, permite que a gente não atenda 10, 20 empresas, permite que a gente atenda 100, 200, 300, 1000, que é a nossa maior ambição, né? Tem por trás também um processo muito eficiente de recrutamento de membros da comunidade criativa, né? Então a gente tem designers tem designers muito talentosos na empresa, e a gente sabe como recrutar os melhores designers baseado em testes online e coisas do tipo. Então ali tá, esse é um pouquinho do segredo ali da operação. Boa. Teve duas coisas, né? Então acho que você falou uma de eficiência, e aí é o uso de tecnologia como forma de escalar, ganhar velocidade, porque eu acho que essa deve ser uma dor muito grande também da relação às agências, né? Ou freelas e tal. Então, eficiência e velocidade. E aí você falou do pricing, não o pricing propriamente dito, mas como que a estratégia de preço também foi um possibilitador desse business parar de pé e começar a crescer agressivamente, né? Como que foi esse modelo desde a análise de price, desde você definir lá no início, como que foi aumentando, ou como que você foi entendendo? Porque esse é uma das coisas mais... Acho que price é uma das coisas mais complexas, assim, né? E costuma deixar muito dinheiro na mesa. Total. A primeira coisa que a gente fez quando a gente foi lançar o MVP da Faster foi verificar quanto tempo um designer ou uma designer gasta para produzir uma peça de design e transformar isso em créditos criativos, que é a nossa moedinha de troca. Boa. Então a gente vê quanto é uma hora de um designer ou uma designer
que trabalha no mercado no geral, coloca um markup em cima, obviamente, né, para a gente ter uma margem operacional, e transforma isso no que a gente chama de créditos criativos. Então, o nosso pacote básico, lá atrás, ele começava custando R$1.500, R$2.000. Hoje, o nosso pacote básico, um preço justo, é R$8.000 por 30 créditos. Então, teve essa análise inicial em relação a pricing, né? E hoje, o preço, ele vai... por crédito, vai diminuindo conforme a demanda do cliente aumenta. Então, a gente tem clientes pagando hoje, sei lá, 30, 40, 50 mil reais por mês, e a gente tem essa margem para diminuir bastante o preço. Com crescimento. E uma coisa legal também é que a gente consegue ter muita previsibilidade de demanda. Porque como a empresa está contratando uma franquia de créditos, de entregáveis, eu sei exatamente quantos designers eu preciso ter na minha comunidade para dar suporte a essas demandas dessas empresas. Boa. Daí já me abre duas perguntas, assim, tanto da própria comunidade de designer em si e como que é isso, né? Estabelece padrão, padrão de qualidade, como que você treina a galera, como você engaja a galera. Eu acho que essa vamos começar por essa, assim. Eu acho que essa é uma das coisas que são muito importantes para o seu modelo funcionar, né? Total. A gente... Voltando um pouquinho, né? O mercado publicitário, o mercado de design é conhecido muito por maltratar, entre aspas, aqui uma palavra feia, mas maltratar os criativos, né? Os designers, publicitários, etc. Não sei se você conhece, mas tem um negócio chamado planilha das agências. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar. É basicamente uma planilha no Google Docs em que publicitários xingam as agências que trabalham, né? Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. A gente olhou para aquilo e a gente falou, cara, a gente quer ser o oposto disso. A gente quer criar um ambiente de troca saudável, respeitoso, onde as pessoas sejam remuneradas de forma justa e onde possam ter um ambiente de troca, um ambiente colaborativo. Então, essa é a nossa base, esse é o nosso princípio. E aí, como que a gente faz isso em termos práticos, né? A gente criou o que a gente chama a gente batizou de Cria Hub, né? A nossa comunidade criativa. Esses times, eles são divididos por squads. Então, são meio que times autogerenciáveis, sempre liderados por um design lead, né? Então, esse time tem as trocas entre eles e a gente tem esses squads que compõem a comunidade criativa. A nossa primeiro ponto é remunerar essas pessoas de forma justa, proporcionar para eles um ambiente em que eles se sintam parte da empresa, né? Eles são parte da empresa, mas eles se sintam muito mais parte da empresa do que as agências de publicidade, as grandes agências de publicidade fazem parecer, né? Então, muito mais parte da empresa do que um freelancer, né? Os nossos designers, eles são fasters mesmo. E aí a gente tem uma série de benefícios, como por exemplo, cursos da Lura e de outras empresas gratuitos para capacitação desses profissionais. E a gente está só no comecinho, né? O que a gente quer criar o que a gente quer construir é a maior comunidade criativa, onde todos os criativos do Brasil possam trocar ideias, possam aprender e se desenvolver. A gente fez 1% disso até agora, né? Uma tese de muito longo prazo. Boa. Geralmente nos meus tempos ali de Singu, é uma tese do marketplace que não é exatamente o que você faz, mas de fato você tá no meio do caminho ali, entendendo uma demanda e passando por um público executar, né? E uma regra do marketplace é, cara, ganha o jogo quem domina o supply. Porque se você de fato consegue ter os melhores fornecedores com você, o seu nível de entrega aumenta, de qualidade, de velocidade e tal, e é um ciclo bem virtuoso. Então, por isso que muitas vezes faz sentido você ser um pouco mais generoso até no início. Às vezes o unit economics não bate na vírgula, mas porque você está construindo um ativo de longo prazo muito, muito importante. Então, essa questão de, as pessoas se sentirem então num lugar legal, trabalhando bem, se desenvolvendo, ganhando de forma justa, você tem uma vantagem que o seu competidor aí, ele é muito ruim, né? Então, exatamente. Fazer um bom trabalho aqui já faz muita diferença. E voltando assim, a gente falou logo do início do crescimento, né, propriamente dito. Então, ele começa de um jeito, botar assim, um outbound bem simples, medindo ali, tendo um PPT que promete e vocês não calibrar.
Que momento que vocês pisam no acelerador nesse negócio? Por que vocês arrumaram na casa antes? E o que virou a estratégia de crescimento de vocês? Legal. Acho que no primeiro momento que a gente começou a pisar no acelerador mesmo foi quando a gente levantou uma rodada anjo / pre-seed, assim, com a Domo, teve a participação da Domo, teve a participação do Paulo Silveira, founder da Lura, do CEO da Descomplica, da Flávia, que foi CMO da Notco e mais de uma galera ali do mercado de publicidade. Então a gente levantou essa rodada muito para estruturar o time de tecnologia e para dar um gás à nossa equipe de vendas, né? Então a gente já começa a contratar o primeiro vendedor, as 2 primeiras SDRs e coisas do tipo. A gente começa a estruturar melhor o nosso pod de vendas ali, o nosso ferramental. Antes, só pra você ter ideia, a gente não tinha nem CRM. A gente passou, sei lá, quase um ano vendendo sem CRM. aí, beleza, a gente levantou a rodada, a gente começou a pensar assim, cara, talvez a gente precise profissionalizar isso. A gente já implantou o HubSpot, com cadências bem definidas, com toda essa parte de engajamento, de nutrir o lead e por aí vai, né? E aí a gente conseguiu um crescimento bem sustentável, novamente, só por outbound. A gente passou mais um ano só fazendo outbound também. Outbound, indicação e coisas do tipo, né? Então, a gente não desistiu de... A gente sempre teve uma versão à mídia paga, né? No B2B não funciona e eu odeio gastar dinheiro com mídia paga. Eu acho que tem milhões de outras formas melhores de você fazer customer acquisition que não seja mídia paga. Então, a gente passou um ano e meio aí só no outbound e a gente levantou uma segunda rodada aí, um seed grande de 8 milhões com a Domo Invest e mais um pool de profissionais aí, alguns já participaram inclusive aqui do podcast, que aí foi para botar gasolina no carro mesmo, né? Então a gente dobrou o time de vendas, hoje a gente tem 6 SDRs e 3 Account Executives. A gente trouxe um Marketing Manager, que é membro, inclusive, do GLA também. A gente está estruturando o nosso primeiro time de marketing. A gente acredita em várias verticais diferentes de crescimento, né? Então, a gente acha que o outbound vai continuar forte ainda, porque a gente acertou na mensagem. E esse canal a gente acertou mesmo, a gente não quer desistir. A gente acredita muito no social selling, né? Então, na minha presença, na presença do CEO, como produtores de conteúdo no LinkedIn, como produtores de conteúdo em newsletters, coisas do tipo. A gente bota muita fé nesse modelo também. E a gente está começando agora com o Vini, né, que é o nosso Marketing Manager, a pensar em 2 outras verticais de crescimento que podem ser interessantes. Uma é comunidade, né? Então, como a gente une pessoas de times de marketing e mostra para eles que o design pode ser uma alavanca de crescimento no dia a dia e como a gente constrói uma comunidade em volta disso, né? E a outra são influenciadores de marketing no geral, né? Pessoas que times de marketing já confiam, que profissionais de marketing de growth já confiam e como a gente pode trazer essas pessoas para nos ajudar a divulgar a marca da Fester por aí. Vide este podcast maravilhoso que vocês estão assistindo. E mais 2 outras coisas também que são bem bacanas. Um é o que a gente chama de afiliados / indicação, que o mercado de marketing é muito movido a indicação, né? Então todo mundo pede em algum lugar uma dica de alguma coisa. Nossa, no GLA é o dia inteiro isso aí. O dia inteiro. Por que não remunerar as pessoas que indicam Fester? Então a gente criou um canal de indicação que a gente remunera 15% do primeiro contrato para qualquer pessoa que indicar a Fester para qualquer colega. Então você pode só dar o e-mail da pessoa, se a gente agendar uma reunião e fechar, você ganha 15% na sua conta 30 dias depois. A gente bota bastante fé que esse é um modelo interessante. E canais alternativos. Então a gente pensou assim, quais são as empresas cujos clientes dessas empresas poderiam se beneficiar de Fester? Então, por exemplo, grandes coworkings, grandes plataformas de CRM, grandes empresas de ferramental de RH, que os clientes dessas empresas são empresas que necessitam de muitas peças de design. Então, a gente está criando esse braço de canais alternativos onde essas empresas consigam, em parceria com a gente, vender Fester para deixar as operações dos clientes delas mais eficientes e está começando a rolar muito bem. Boa. Esse ponto que você falou do outbound ali no início, acho que ele é bem importante, porque até filosoficamente mesmo, né? A ideia eu acho que, cara, já acertou num canal, já teve todo um esforço para desenvolver aquele negócio, criar relacionamento e tudo mais. Tem que extrair esse canal até não aguentar mais. Eu acho que essa tem que ser o principal. E aí os outros realmente são tantas sementes que você está plantando que eles não vão necessariamente nascer do jeito que você quer, um melhor, outro pior. Mas a graça é que se um deles aí você traciona bem, aí já é um outro jogo que você passa a jogar.
Vocês têm falando no Outbound ali, né? Vocês têm alguns clientes bem icônicos ali, que eu acho legal da gente falar. E esse foi um negócio que me chamou muita atenção no início. Quando a gente foi apresentado pelo Cláudio, que foi CMO da Gympass, é investidor de vocês, né? Ele estava até aqui no escritório um dia, e aí ele comentou de vocês, e ele falou assim, pô, velho, eu acho que tem muito fit, vocês têm que conversar e tal. E me passou o link, eu acho, no WhatsApp depois, tal, alguma coisa assim. E aí, quando eu fui investigar mais, cara, eu confesso pra você, o que me chamou muita atenção foi ver os clientes. Porque pra mim era uma prova social ali, tipo, eu sou muito chato com essa parte visual da coisa e tal. E eu falei assim, putz, velho, porra, se são essas empresas aqui e me chamou... Netflix é cliente de vocês, né? Sim. Cara, o Netflix é o que mais me chamou a atenção, porque eu falei assim, pô, velho, nunca vi nada meia boca na Netflix. Ever, assim. Então, tipo, eles não contratariam alguém que não tivesse uma qualidade de entrega, XYZ legal e tal. Então, isso chamou a atenção. Como que vocês, no fim, chegaram nesses big deals aí? E o quanto que eles, na verdade, estão ajudando vocês a fecharem outros deals? Outbound. Meio Outbound frio. Meio frio. Netflix Outbound, Heineken Outbound, a Bev foi uma indicação de um fundo de Venture Capital, L'Oréal Outbound, WeWork Outbound, todas a gente atende ou já atendeu 1/4 dos unicórnios brasileiros, agora acho que deve ser mais. Maioria Outbound, alguns indicação, então nossos grandes clientes, a grande maioria foi Outbound mesmo. E total, assim, o que a gente acredita muito é na construção de cases, estudos de caso muito sólidos, com grandes empresas, com essas empresas fodas que você falou. Então, a pergunta que eu faço para um lead é, se toda essa galera contratou e o preço é acessível, por que você não vai contratar, cara? Você, tipo, a Netflix está usando, tem que ser um no-brainer para você. Então, que bom que causou esse efeito, porque era exatamente isso que a gente quer passar. Mas o que costuma ser uma objeção comum, assim? Muitas vezes a pessoa fica em dúvida entre internalizar a demanda ou contratar uma agência, a gente acaba perdendo o deal por causa disso. Por ser um modelo muito novo, as empresas geralmente querem testar uma coisa sem compromisso, não dá, porque para a gente poder fazer, para a nossa comunidade poder fazer entregas assertivas e a gente conseguir fazer um onboarding de tecnologia legal, ali, precisa de uma construção, exatamente, precisa de uma construção de parceria a longo prazo, geralmente é uma objeção que acontece com frequência. Tem muita empresa que precisa de mais coisa do que a gente produz, que aí quebra a possibilidade de você fazer qualquer coisa. Se não resolve tudo, não rola. Tipo farmácia. Quando você vai comprar 10 remédios, se não tiver um, você vai na farmácia do lado. Entendi. Tipo, mais ou menos isso, né? Se a gente for extrapolar aqui. Mas esse é um ponto bom até. O quanto que é tentador começar a querer fazer coisas demais... E o quanto que isso também é um problema do ponto de vista de longo prazo, escalabilidade. Assim. É muito tentador. Então chega uma empresa grande querendo gastar R$200 mil para fazer uma mega campanha e tal. Até só de design mesmo. Só um disclaimer, a gente não faz planejamento, a gente não faz performance, não faz nada disso. A gente faz design e um pouco de copy. Replicar a KVs do zero, muitos a gente faz, apresentações, e-books, infográficos, coisas de bastante qualidade, mas coisas que são muito replicáveis, né? E é tentador, às vezes chegam projetos, leads com esse tipo de demanda e tal, e a gente tem que dizer não para não perder o foco. O que não quer dizer que no futuro a gente não possa fazer. Sim. Então a gente tem a tese de um dia fechar toda a cadeia. A gente brinca que a gente quer que em 5 anos seja uma irresponsabilidade uma grande empresa contratar uma agência ou aumentar headcount ao invés de apertar um botão e ter um time da festa trabalhando para eles, né? Então um dia necessariamente a gente vai precisar fazer essas coisas também. Mas você se vêem, talvez no futuro, né? Mas concorrendo com a agência mesmo? Tipo, no dia a dia vocês se trombam nesse sentido? É muito difícil você pensar num roadmap mega longo, mas a gente acredita que sim. A gente acredita que muitas das coisas que as agências médias, não as agências que produzem comerciais de TV e coisas do tipo, né? Porque aí já é um mercadinho meio fechado. Mas outros tipos de serviços que as agências produzem, a gente pode conectar grande talento brasileiro com essas empresas e fazer tudo isso via plataforma. A gente acredita que isso é mais produtizável. A gente acredita que a gente consegue ocupar, que a gente vai conseguir ocupar esse espaço que as agências ocupam. O que é pensando nessa história, tanto do roadmap como a visão de futuro e tal, o que hoje tira o sono de vocês? Assim? O que tira o seu sono hoje?
Cara, a gente começou a ter um churn elevado, mas não por qualidade, não por insatisfação com o projeto, nada disso, mas pelo fato do cliente usar, por exemplo, 8, 9, 10 meses, um ano, e aí ter um problema de orçamento, um problema macroeconômico, um problema interno na empresa, e aí decidir internalizar a demanda e cortar o projeto. Então eu consigo crescer muito rápido em termos de inserção de novo MRR, mas o meu churn tá relativamente elevado. Isso tá me tirando dor da cabeça, tá me dando dor de cabeça porque eu não tô conseguindo crescer na mega projeção que eu queria. Então a gente está trabalhando loucamente para deixar esse churn muito, muito mais reduzido. Então essa coisa que tá tirando um pouco de dor de cabeça também, do sono. E a gente fica feliz por não ser uma coisa de qualidade nem de insatisfação, mas sim de efeitos externos da economia e questões mais que fogem, às vezes, do nosso controle. E também tem uma parte de tecnologia, assim, que a gente pensa bastante, né? Então, como a gente consegue entregar tech mais rápido para os clientes usarem e validarem tecnologia que a gente tem para entregar mais rápido. Tem essa questão do AI também, que todo mundo me pergunta. Todo mundo pergunta, putz, vocês vão ser substituídos e tal. A gente tem várias teses, tá começando a estudar muito, muito isso, já estamos bem aprofundado. Então, essas são algumas das coisas. Então já que você já falou aí, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. E AI. Tá aqui, ó. Tá escrito. Caderno, tá escrito. Não, é que assim, eu acho que a gente tá passando por um momento de muita... Tem muito hype, lógico, muita loucura ali. Mas, de fato, a gente tá vendo grandes transformações, né? Direto, assim, eu fico enchendo o saco do Gustavo aqui, que cuida do nosso audiovisual, porque eu vejo alguma coisa e falo assim, ó, tá aqui. Cara, aí agora tem AI que edita. Não vai ficar perfeito, mas, cara, talvez tire 30% do trabalho manual do negócio. Aí eu vi ontem um negócio que faz corte automático para virar Reels. Certamente essas coisas, elas não estão... pelo menos essas, assim. Eu não acho que elas estão pegando, substituindo tudo e ponto, acabou. Mas definitivamente, se a gente fala de tecnologia de um lado e eficiência do outro, que eu acho que é muita... E escalabilidade, né? Me parece ser muito dentro da narrativa de vocês mesmo, né? E como que hoje vocês estão vendo e estudando e lidando com isso? Eu cheguei numa conclusão recentemente, aí lendo umas threads no Twitter, que é mais ou menos assim. Quem vai se aproveitar de AI de verdade não vão ser as empresas, as startups que se dizem startups de AI. Vão ser as outras startups que vão usar a AI para alavancar o crescimento e alavancar a tecnologia. Como foi nos 2 últimos ciclos de inovação que tiveram no mundo, smartphone e internet. Você lembra na época da internet, todo mundo fazia um site.com e fazia IPO e depois quebrava. E quem ganhou de fato com a internet foi a Amazon e outras empresas do tipo, que tinham uma proposta de valor sólida e usaram a internet para... Como meio, né? Exatamente, para escalar. E do smartphone. Você deve lembrar, quando saiu o iPhone App Store, todo mundo queria criar um aplicativo, uma rede social, alguma coisa. Todo mundo se fudia. Quem deu certo? Twitter, Facebook, porque usaram do smartphone para poder encabeçar um crescimento assertivo. A gente acredita que as startups que vão surfar a onda do AI não são startups de AI, mas startups que vão usar o AI para alavancar. A gente vê a festa de dois jeitos, né? Óbvio, o futuro é muito incerto, ninguém sabe o que está fazendo, a maioria das coisas que a gente está vendo por aí é tudo brinquedo, então eu sinto que a gente está num ciclo de maturidade que ainda vai demorar para acontecer, mas a gente enxerga a Faster abraçando a AI de 2 formas. Facilitando a vida do time de marketing no sentido de preencher briefings, por exemplo. Então você tem um briefing dinâmico que meio que se auto-preenche baseado no histórico do que ele já escreveu, baseado na campanha, baseado no KV. Então facilitar a vida desses profissionais de marketing que demandam criativo. E do outro lado, na outra ponta, facilitar a vida do criativo. Então, eliminar essas tarefas mais braçais que o criativo tem no dia a dia e que gastam tempo, que gastam horas deles, para deixar com que eles foquem em produzir coisas de alto nível. Para mim, você falando isso, me vem... Eu até anotei aqui. Tem uma... Assim, eu gosto muito dessa parte de design. Eu estudei uma época só por puro prazer mesmo. E hoje... Depois de um tempo, eu consigo entender o que me incomoda, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu ainda, às vezes, na hora de um briefing, eu tenho dificuldade de explicar o que eu quero. E eu acho que a maioria das pessoas deve fazer isso pessimamente mal. Quando eu vejo isso, eu falo assim, pô, velho, se
se de fato a gente usar esse mecanismo muito mais para entender melhor a demanda e construir melhor o briefing, talvez já seja um ganho muito grande, maior até do que a operacionalização, porque o problema é eu falar A, você constrói B, e aí eu esperava, sei lá, outra coisa. Eu pensei A, mas falei B, você entendeu C, né? Então vira coisas diferentes. Eu não sei o quanto que isso aí parece fazer sentido para vocês, assim, mas quando eu vejo no meu dia a dia, às vezes eu me pego nisso. Pô, por que eu não tô gostando disso? Aí eu preciso parar, refletir. Ou do que eu gosto? Não sei. Às vezes eu preciso caçar referência, velho. É mais ou menos isso aqui. Não sei por que eu gosto disso, eu sei que eu gosto disso. Como que isso é para vocês? Primeiro ponto que você tocou, eu acho que é muito importante, que é assim, é muito difícil você, mas gasta muita energia você traduzir um pensamento em texto. Uhum. Então, essa barreira de você ter que escrever um briefing bem elaborado faz muitas pessoas não quererem usar o treco, assim, quererem falar com o designer, etc. O momento que a gente consegue fazer com que a pessoa tenha um esforço muito menor em escrever esse briefing, traduzir as sinapses lá mentais que ele tem em texto, a gente já ganha um ganho de produtividade muito grande, no sentido de fazer com que as pessoas façam adesão ao produto mais rápido e usem, gastem e consomam, né? Que é super importante. E sobre o outro ponto, imagina que, você tá lá escrevendo o seu briefing, você quer referência, você não sabe uma referência do que você quer. Você vai lá, digita lá num prompt, pega algumas referências, salva, ele já manda direto no briefing, já envia. Ou no momento em que você puder falar o seu briefing oralmente, isso traduzir em texto e cair para um designer para produzir. O quão mais fácil vai ser usar a Faster ou usar qualquer outro software que tenha, do que de fato gastar o seu tempo ali botando os parâmetros todos certinhos, o copy, descrevendo como você quer a peça, etc. Eu acho que tem duas grandes perguntas aqui ainda, que pensando como empreendedor em si, e como growth, não sai da minha cabeça. Uma é um pouco o que é o plano, o que são os planos da última rodada que vocês levantaram, você falou que é uma rodada para botar gasolina lá, e o quanto internacionalização faz parte disso, porque para mim, quando a gente pensa em alguns serviços aí de tecnologia, de design, eles são altamente prestados à distância, um briefingzinho bem feito ali, com ali o brand book, eu acho que consegue fazer. Quanto que isso aí faz parte do plano e quanto vocês podem falar também, não precisa contar tudo não. Design é uma linguagem universal, né? Então são os mesmos ferramentais, são os mesmos termos técnicos, e isso dá uma vantagem muito, muito grande para a gente. E como o nosso produto ele é um produto de baixa fricção na hora da compra, está totalmente dentro dos nossos planos atacar o mercado Latam, Estados Unidos e Europa, né? Então, a gente acredita que o talento da América Latina é um talento de alto nível que pode perfeitamente produzir material de alta qualidade para essas empresas. Então, isso está muito ligado à última rodada que a gente fez, né? Dentro dos nossos planos, dentro dos próximos 12 meses, a ideia é já começar a testar canais de aquisição e uma estratégia de crescimento internacional. Então, testar qual que é o mercado que mais tem adesão de curto prazo. Será que é Estados Unidos? Será que é México? Será que é Europa? A gente tem a vantagem com isso de dolarizar o ticket, né? Sim. Então, são tickets muito maiores. As empresas americanas são menos sensíveis a tamanho de preço. Então, você tem uma série de vantagens aí. E tudo que a gente precisa fazer é ter um customer support em inglês, plataforma em inglês, e os designers falam todos a mesma língua. É mais fácil do que você internacionalizar outros tipos de empresa, né? Em tese, né? Nunca se sabe. Vamos ver na prática. Tem uma simetria aí. Esse negócio da moeda é um negócio bem poderoso mesmo, assim. O que seria exatamente o oposto se você fosse uma empresa americana tentando vender para o Brasil. Exatamente. É muito mais difícil, né? Tem essa lógica de eu consigo cobrar em dólar para um lado uma moeda muito mais forte. Talvez eu consiga ser mais barato que soluções de lá, porque eu tenho ali uma simetria, né? E eu achei bem interessante essa lógica de você privilegiar o mercado brasileiro, vou até falar Latam, de um modo geral, como prestador de serviço, porque além do benefício da moeda, ainda tem um impacto local, né? Vamos tirar a grana de lá e vamos trazer para cá. Você consegue remunerar melhor os criativos. Exato. Isso é importantíssimo, né? A briga com as agências fica mais desleal ainda, né? Porque as agências meio quadradonas lá, porque você consegue ter um nível de qualidade de entrega tão bom quanto ou até melhor, você consegue ter mais velocidade, eficiência, que é a premissa, você consegue ter
as pessoas mais satisfeitas e recebendo mais porque tem um ticket diferente, né? Exatamente. Cara, acho que faz todo sentido. Quando a gente foi para Latam, especialmente Colômbia e México, engraçado, porque de fato você falou da expansão, a nossa expansão lá era muito mais difícil, porque tinha uma assim, eu tinha que ensinar o que era o inbound marketing. E aí eu ia pegar a empresa, e aí ela ia começar a fazer conteúdo, e aí começar a gerar lead. E eu acho que o grande benefício de vocês é uma dor super, super latente, né? Tem, tipo, essa dor, você não precisa educar ninguém. Talvez você tenha que muito mais convencer da história de que é uma boa solução e tudo mais, mas a dor, ela é presente em todo mundo. Né? Total. E usar os nossos clientes, que a gente atende a BU, né, a operação brasileira, como logos para sustentar, a empresa americana deve ser chato pra caramba pra comprar, né? Tipo, você fazer uma venda B2B para uma empresa nos Estados Unidos, imagino, pelo que a gente tem entre os nossos investidores, vou até falar o nome dele, o Marco Crespo, né, que foi um dos responsáveis por internacionalizar a Gympass. Ele fala um pouco, a gente conversa um pouco sobre isso, assim, de como foram os primeiros desafios lá no começo. E é uma terra inexplorada pra gente ainda, mas que a gente acredita que tem um potencial bacana, né? Fora o Brasil ainda, cara. No Brasil tem 4 mil grandes empresas, se você for pegar ali mais esqueci qual que é o corte, mas que poderiam estar usando a festa nesse exato momento. A gente só tá em 150. Então tem um mercado gigantesco inexplorado em Brasil, e aí esperando lá fora também. Muito foda. Velho, pra gente encerrar, a gente sempre encerra da mesma forma, que é pedindo 3 indicações, 3 recomendações. E aí pode ser de artigo, de livro, de curso, de vídeo, qualquer coisa, que contribuiu para você e que pode contribuir aqui para os nossos espectadores ouvintes. E aí pode ser tanto no aspecto, às vezes, profissional, empreendedor, product market fit, como muitas vezes pessoal mesmo, de desenvolvimento pessoal. Então recomenda 3 aí pra gente. Boa. Livros, vou recomendar 2. Um que eu tô lendo agora, que foi um livro dessa leva do Bill Gates que ele indica, que chama How the World Actually Works, que faz uma leitura sobre como o mundo funciona pegando a ótica do uso de energia. Então, ele destrincha ali o quanto a gente é dependente de combustíveis fósseis e é inimaginável. É tipo, cara, eu fiquei chocado. Para produzir 1 quilo de frango, você precisa de uma garrafa de vinho de querosene. Você produzir 1 quilo de frango, é tipo, muito surreal. E ele vai explicando essa nótica de energia nuclear, combustíveis fósseis, etc. Aprofundando com muito estudo de casa, muito bacana assim, para entender melhor. Tem um livro que chama The Cold Start Problem, que é do... Acho que a gente falou, inclusive, no último encontro que teve aqui, né? Que é do Andrew Chen, que foi um dos caras responsáveis pelo growth da Uber, que mostra basicamente como resolver o problema de supply e demand em empresas como Uber, Tinder, etc. Então ele dá vários exemplos. O problema do ovo da galinha, né? Como você começa um marketplace ou qualquer business que dependa de 2 lados. Cara, vou recomendar um filme que eu assisti esses dias que eu achei do caralho, que chama Beau is Afraid. Que é um filme daquele diretor que fez Midsommar, Hereditário, daquela produtora que tá fazendo todos esses filmes super cools. É um filme com o Joaquin Phoenix, que fez o Coringa. É um filme diferente de tudo que eu já assisti, assim. Não tem nem como descrever, mas assistam, é do caralho. Confia assim. E assiste. Cara, muito massa. Não, e eu gosto das recomendações menos óbvias aí. Eu acho que ajuda a gente a compor uma série de... Cara, perfis diferentes, interesses diferentes, então, show de bola. Bom. Velho, obrigado demais pelo papo, ansioso para ver a Fester crescendo ainda mais, e vamos convidar as pessoas também a conhecer, se você tem essa dor aí latente, já fica o convite, o jabá para conhecer a Fester também. Show de bola, obrigado, Mineiro, pelo convite. Valeu, abraço.